O mundo ao redor escureceu de repente. O silêncio caiu pesado, denso e opressor, como se a própria realidade tivesse se recolhido, dobrando-se sobre si mesma. O tempo pareceu suspenso por um instante eterno. Então, sem aviso, a luz retornou, fria, pálida. E Lisandra se viu de volta ao seu quarto. Tudo estava em seu devido lugar. O livro aberto sobre a cama. A brisa suave balançando as cortinas esvoaçantes. A luz da rua filtrando-se pelas frestas da janela. Mas havia algo errado. Ela não sabia dizer o quê, mas podia sentir. No ar havia uma eletricidade estranha, quase imperceptível. Na pele, um arrepio constante. No peito, o coração batia rápido, como se pressentisse um perigo invisível. Seus olhos foram involuntariamente atraídos para o espelho no canto do quarto. E então ela viu. Viu a si mesma, mas não era exatamente ela. A figura refletida estava parada, rígida, olhando de volta com olhos negros como poços sem fundo, completamente vazios de vida. Um sorriso torto e inquietante começou a se formar nos lábios da imagem, lento, como se a própria maldade ganhasse forma. Lisandra estremeceu. Um calafrio cortante percorreu sua espinha. Ela deu um passo para trás, mas o reflexo permaneceu imóvel, encarando-a com um olhar que parecia atravessar a alma. O quarto já não lhe parecia seguro. Nada mais parecia real. Você não pode fugir de quem realmente é. A voz não saiu do reflexo, mas ecoou diretamente em sua mente, como um sussurro gélido e impiedoso, reverberando por dentro de seu crânio, como se viesse de algo muito mais antigo e profundo do que ela poderia compreender. Lisandra congelou. Por um segundo, o medo a envolveu como uma corrente invisível. O tempo pareceu hesitar. Mas então, num instante brutal e sem lógica, a figura do espelho se projetou para fora da superfície envidraçada, rompendo o limite entre o real e o impossível. Seus dedos, pálidos e longos, agarraram o pulso de Lisandra com uma força gélida e inumana, fria como a própria morte. Ela tentou se soltar, puxar o braço de volta com toda a força que tinha, mas a criatura do espelho a arrastava com uma determinação silenciosa, quase mecânica. Seus olhos negros e famintos pareciam se alimentar do pânico estampado no rosto dela. Lisandra se debateu, gritou, esperneou, mas nenhum som escapava de seus lábios. O quarto, antes familiar, começou a distorcer ao seu redor. As paredes se esticavam como se fossem feitas de névoa líquida. Os móveis tremeluziam como sombras instáveis. Tudo girava, tudo fugia do controle. Num último ato de desespero, ela se jogou para trás, forçando o corpo para longe do espelho. Mas não houve chão para ampará-la. O quarto sumiu. A gravidade desapareceu. Lisandra caiu no vazio, um espaço sem cor, sem som, sem direção. Apenas o nada a envolvendo por todos os lados, como se estivesse sendo engolida por um pesadelo sem fim. A queda foi repentina e cruel. Seu corpo atravessou a escuridão como um peso morto, despencando no vazio até ser engolido por um impacto cortante. A água. O frio a envolveu como lâminas invisíveis, mordendo sua pele, perfurando seus ossos. Lisandra girava no líquido sombrio, desorientada, sem distinguir onde era a superfície ou onde buscar o ar. Tudo era turvo, sufocante. O pânico cresceu em seu peito. Cada batida do coração soando como um tambor desesperado, ensurdecedor. Ela chutou, tentou nadar, mas uma força invisível e opressora a puxava para baixo. Lenta, constante, como se o próprio lago a quisesse de volta. O ar escapava de seus pulmões em bolhas prateadas que subiam em espirais silenciosas, fantasmas efêmeros que desapareciam na escuridão líquida. Sua mente se encheu de lembranças antigas, vívidas como se estivessem acontecendo novamente. O lago, a infância, o dia em que quase se afogou, a impotência esmagadora, a água invadindo sua boca, seus olhos, a ausência de ar, o medo absoluto. Mas desta vez, ela não era uma criança indefesa. Com um esforço sobre-humano, Lisandra reuniu cada fragmento de força que restava e deu um último chute poderoso. Seus braços rasgaram a água fria e, enfim, ela rompeu a superfície. Inspirou com violência, engolindo uma lufada de ar gélido que queimou sua garganta. Tossiu, ofegou, os olhos arregalados buscando algo. Qualquer coisa, além daquele escuro infinito. Mas não houve tempo para alívio. A água à sua frente se partiu em redemoinhos, e algo emergiu das profundezas. Silencioso, escuro, imenso. Um par de olhos brilhou por um instante sob a superfície. Antigos, impiedosos, famintos. Lisandra soube antes mesmo de vê-lo por completo. Aquilo não era deste mundo. Era ela mesma, mas corrompida. A criatura flutuava à sua frente com a pele pálida, inchada como a de um cadáver afogado. Os cabelos flutuavam ao redor de seu rosto lívido como serpentes em transe. Os olhos vazios e leitosos fitavam Lisandra com uma ausência de alma que doía mais do que assustava.
Era como olhar para um espelho de seu próprio fim. E então vieram os tentáculos, grossos, escuros, deformados, brotando das costas da criatura como raízes de pesadelo. Eles se estendiam com uma fluidez antinatural, buscando-a com fome silenciosa. Lisandra tentou recuar, nadar para longe, mas a água era densa como lama e seus músculos estavam lentos, pesados. Um segundo de atraso foi suficiente. Os tentáculos a envolveram com violência, enroscando-se em sua cintura, braços e pernas, como serpentes frias e pegajosas. Ela foi puxada novamente para as profundezas, engolida pela escuridão líquida. O terror foi absoluto. Ela tentou gritar, mas a água invadiu sua boca. O ar fugiu dos pulmões. Os sons sumiram. O mundo mais uma vez tornou-se distante. A consciência vacilava. Os contornos do real se dissolviam. Mas então, um brilho, pequeno, firme, como uma lembrança cravada no fundo da alma. Serpentes. A palavra acendeu como fogo em sua mente. A arma conquistada na Torre dos Ventos. O desespero deu lugar a um lampejo de foco. Lisandra já não pensava com clareza, mas seu instinto gritava. Não havia tempo para lógica, apenas necessidade. Ela sentiu uma vibração percorrer seu braço. Em um clarão azul, Serpente se transformou. Em uma espada reluzente, "Lute, Lisandra!" sussurrou uma voz dentro dela. Era sua mente lhe encorajando. Ela é apenas o que sobra quando você esquece quem é. Mesmo sufocada, presa, cercada por trevas, Lisandra sentiu o calor da espada vibrar em sua mão, como se lembrasse a ela que ainda havia escolha. Lisandra enfiou a lâmina na criatura, atravessando o peito da réplica corrompida de si mesma. O monstro abriu a boca em um grito mudo. Os tentáculos estremeceram. Contorcendo-se em espasmos convulsivos, um brilho pálido irrompeu de dentro da criatura, expandindo-se como uma aurora submersa antes de se dissolverem como fumaça. A água ao redor tremeu, vibrando com uma força invisível. A sombra grotesca começou a se desfazer, dissolvendo-se lentamente em milhares de partículas brilhantes. Pequenos fragmentos de escuridão redimida, que subiam como poeira de estrela em direção à superfície. Lisandra emergiu mais uma vez, ofegante, viva. Então, tudo mudou. A água negra se transformou em um azul cristalino, sereno e iluminado por uma luz dourada que vinha de todos os lados. Lisandra emergiu para a superfície como se renascesse, ofegante, os cabelos grudados ao rosto, o corpo ainda trêmulo. Acima dela, o céu era límpido, vasto, sem nuvens. Apenas o azul infinito beijando o horizonte. À sua volta estendia-se uma praia de areia dourada, fina como pó de ouro, onde ondas suaves quebravam com um som ritmado, acolhedor. O ar era morno, salgado, e o cheiro do mar preencheu seus pulmões, tranquilizando-a de uma inesperada. Lisandra apenas respirou, fechou os olhos e deixou-se levar pela sensação de paz. O silêncio agora era doce. Então ele apareceu. Onirion. A figura etérea surgiu à sua frente, caminhando sobre a água como se o oceano o aceitasse como parte dele. Seus olhos, sempre enigmáticos, refletiam o brilho do mar, dançando como chamas líquidas. Trazia uma expressão calma, mas solene, como quem carrega verdades antigas demais para serem reveladas. A luz do entardecer banhava a praia dourada onde Lisandra se ajoelhava diante de Onirion. O ar estava carregado de energia, não apenas mágica, mas ancestral. Era o momento de concluir uma etapa, o rito que marcava o fim de sua iniciação e o início de sua jornada real. Lisandra, disse Onirion com sua voz calma, porém firme. A partir deste momento, você deixa de ser aprendiz. Está pronta para caminhar com sua própria força, mas não caminhará de mãos vazias. Ele se aproximou, estendendo a mão diante dela. 2 anéis flutuaram lentamente entre os dois. Um deles brilhava com uma luz âmbar intensa, pulsante como se houvesse um sol engarrafado em seu interior. O outro era prateado e envolto por pequenos símbolos em constante movimento. O primeiro anel abrirá portais, explicou ele. Com ele, você poderá atravessar mundos e dimensões. Mas lembre-se, cada passagem cobra um preço. Nem sempre será um caminho de ida e volta. E o segundo? Lisandra perguntou, tocando com hesitação o anel prateado. Este cria escudos, disse Onirion. Não escudos comuns, mas barreiras moldadas por sua vontade e coragem. Mas se sua mente falhar, ele também falhará. Esses 2 objetos, junto à serpentis, irão potencializar suas habilidades. Portanto, tudo depende de você. Ao tocar os anéis, Lisandra sentiu um calor intenso percorrer seus dedos, como se cada peça já reconhecesse sua alma. Ela se levantou lentamente, os olhos fixos no mentor. Será que ele acredita mesmo em mim? Pensou. Eu acredito, Lisandra, disse ele, a apoiando. Mas fé não é garantia. Você enfrentará mundos onde a realidade será moldada pelos seus medos.
Perigos desconhecidos, verdades ocultas. E, acima de tudo, a si mesma. Ela engoliu em seco. O peso do que viria começava a se formar em seu peito. Mas junto ao medo havia algo novo. Confiança em si mesma. Por que me escolheu? Ela perguntou, não conseguindo esconder a dúvida. Ele sorriu levemente. Porque você questiona. Porque sente medo e ainda assim segue em frente. Porque mesmo com todas as dores que carrega, escolhe proteger. Disse ele, aproximando-se dela. E porque o mundo não precisa de heróis perfeitos, mas de pessoas reais com coragem suficiente para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Lisandra sentiu a responsabilidade daquelas palavras, mas também a excitação de um futuro cheio de possibilidades. A brisa salgada da praia acariciava seu rosto enquanto ela olhava para sua espada. Serpentes! E para os 2 anéis delicadamente encaixados em seus dedos. A energia de tudo aquilo pulsava dentro de seu corpo como uma corrente viva, vibrante e ancestral. Era como se, por um instante, ela fosse o elo entre mundos que nunca deveriam ter se cruzado. Lisandra abriu a boca para perguntar, para entender. Queria saber o que viria a seguir, o que esperavam dela. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o tempo parou. Onirium segurou sua mão com uma suavidade quase reverente. O calor do toque dele se espalhou pelo corpo de Liz, aquecendo-lhe o peito. Ela ergueu os olhos encontrando os dele. Olhos profundos, que pareciam conter constelações inteiras em silêncio. O coração dela acelerou. Como num impulso, seu olhar deslizou até os lábios dele. E uma pergunta silenciosa surgiu. O que ele faria se eu o beijasse agora? Plenamente consciente dos pensamentos dela, Onirium sorriu com o canto dos lábios. Um sorriso amigável, mas não se moveu. O toque quente da mão dele entrelaçada à dela. Talvez eu esteja equivocada. Sempre que ele me beijou foi apenas para me curar. O pensamento ecoou dentro de si, e novamente Onirium sorriu, como se confirmasse suas dúvidas com aquele gesto mudo. Ele levou lentamente a mão dela até seus lábios, e depositou um beijo suave e respeitoso em seus dedos. Mas não se aproximou mais. Havia firmeza na distância dele. Jamais lhe daria motivos para cultivar qualquer tipo de ilusão. Aquele beijo, como ela começava a entender, não era carinho. Era diagnóstico. Um feitiço de cura que funcionava como uma troca. Ou como um raio-x místico. Enquanto ele curava, ganhava acesso completo ao corpo e à mente do outro. Era invasivo, mesmo que gentil. Romances com mortais estavam fora de cogitação para ele. Não por arrogância, mas por uma regra sagrada que nem mesmo ele parecia disposto a quebrar. Então, um momento depois, em que Onirium beijou a mão de Liz, o céu ao redor dele se partiu em fragmentos de luz. As nuvens se dissolveram como papel queimado. A praia desapareceu sob seus pés. O mar se transformou em uma superfície de vidro. Depois em névoa, depois em completo vazio. Num piscar de olhos, Lisandra estava sozinha. Seu corpo ainda sentia o eco do calor da presença dele, mas agora estava em seu quarto. O abajur projetava sombras suaves nas paredes. Do lado de fora, a cidade dormia, indiferente ao que acabara de acontecer. Ela estava de pé em frente ao espelho, as pupilas dilatadas, a respiração ofegante, como se tivesse corrido milhas. As únicas coisas que provavam que tudo aquilo não fora um sonho eram serpentis, agora repousando em volta de sua cintura como um cinto por cima da roupa de dormir, e os anéis em sua mão direita. Sob a luz do quarto pareciam apenas joias comuns. Mas Lisandra sabia a verdade. Eles pulsavam magicamente vez ou outra. Ela passou os dedos pelas pedras e sentiu uma faísca de energia em seu pulso. Suspirou. O coração ainda carregava a presença dele, e a mente as perguntas não feitas. Decidiu tomar um banho. Precisava expurgar o cansaço do seu corpo, as dúvidas da sua mente e as palpitações do seu coração. Queria sentir a água morna cair sobre os ombros. Queria silenciar os pensamentos. Precisava dormir. Mas no fundo sabia que nada mais seria igual.